CSI da aviação, caso Mamonas Assassinas. 30 anos de Mamonas Assassinas agora, março de 2026. Nós estamos lançando um documentário muito importante, agora no dia 2 de março de 2026. 30 anos. Antigo, mas muito atual. Esse acidente, ocorrido 2 de março de 1996, traz muitas coisas interessantes. Há quem diga que ele foi o divisor de águas, principalmente para os controladores, porque houve indiciamento dos controladores, mas infelizmente eu posso asseverar que pouco aprendemos com esse acidente. E o que nós vamos discorrer em nosso documentário é sim muito novo e muito atual. Documentário Mamonas Assassinas. Tudo bem? Professor Calazans, para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. O que vamos ver? Hoje eu vou fazer uma apresentação sucinta do que nós vamos estudar no nosso documentário, mas eu preciso só enfatizar que a nossa visão, a nossa ótica é de perito aeronáutico. É uma visão muito interessante dentro de um outro escopo que não é segurança de voo, embora o tema segurança de voo esteja relacionado, mas não é esse o nosso foco. E aí eu recomendo aos nossos colegas para ter em mente, ou melhor, mudar a chavinha do nosso cérebro e começar a pensar de uma outra maneira, pois a concepção que nós vamos estudar aqui é sim muito interessante, principalmente, não só, principalmente para os especialistas em direito aeronáutico que querem se especializarem em responsabilidade civil, penal e administrativa. E como ATCO, Air Traffic Control Officer, ou seja, como controlador de tráfego aéreo, então esse documentário ele é amplo, bem mais abrangente, bem mais profundo, com vários episódios, e como controlador, nós vamos fazer uma análise. Na verdade, a gente vê, eu já vi mecânico de voo comentar sobre esse acidente, eu vi delegado, muitos pilotos, mas raramente na mídia, na verdade, raramente, eu nunca vi um controlador de tráfego aéreo fazer um comentário. Na verdade, nós não vamos fazer um comentário, apenas vamos fazer um estudo amplo e profundo. E como piloto, conhecemos Guarulhos como controlador de tráfego aéreo, tivemos a oportunidade de trabalhar lá como controlador e como piloto, inclusive tendo feito exatamente esse procedimento que eles fizeram. Como jurista, aí a pegada bem importante, como é que nós vamos trazer um raciocínio jurídico? Ainda que você não seja jurista, eh, controlador de tráfego aéreo, piloto ou membro da, da comunidade aeronáutica, a visão que nós vamos apresentar é bem diferente da visão apresentada pela comunidade aeronáutica. Repito, enfatizo, é uma visão jamais vista. Como especialista em direito aeronáutico, o que é que nós vamos estudar dentro desse escopo, principalmente na responsabilidade civil e penal. E, mais ainda, como perito aeronáutico, tendo a oportunidade de ter trabalhado já em vários casos como perito aeronáutico, eu vou trazer essa visão. Como é que um perito aeronáutico trabalha num caso desse? Eu tenho ouvido muitas perguntas, uma delas bem interessante. Professor Calazans, um especialista em segurança de voo, até mesmo um investigador de acidente aeronáutico, ele pode ser perito aeronáutico? Calma, calma. Ele é claro que pode, mas não com a mesma visão de segurança de voo, não com a mesma visão de investigador, que eu chamo de investigador técnico. A visão tem que ser outra. Com a mesma visão, uma vez que a finalidade de uma investigação judicial, a metodologia é diferente, ele pode também chegar a conclusões diferentes. Algumas coisas, alguns pontos que nós vamos abordar como na visão do perito. Nexo causal. Pessoal, eu tenho cada pergunta interessante para fazer e essas perguntas, lembrando que o perito ele tem uma característica. O perito é aquele
profissional que faz as perguntas ideais. Com as perguntas certas, você desbrava um caminho para chegar à resposta. É interessante que quem é perito, principalmente perito, quando eu falo perito aqui, eu estou falando de uma forma genérica, pode ser assistente técnico também. Mas quem é perito auxiliar do juiz é muito interessante porque uma das tarefas, uma das funções do juiz, do perito juiz, é fazer pergunta. E quais perguntas devem ser feitas para que chegue à conclusão? Pessoal, esse ponto para mim é essencial, que nós falamos de levantar quesitos. E uma pergunta que eu faço é essa: por que que o avião não se incendiou no impacto? Normalmente, nem sempre. Normalmente, um avião, um acidente dessa natureza, ele se incendeia. Esta pergunta, ela é uma porta aberta, um portão, na realidade, aberto para você discorrer um caminho. Parece uma pergunta inócua. Não é. Instrução e avaliação. Aqui, a instrução. Então, nós vamos avaliar o piloto comandante e o piloto copiloto. Houve uma pergunta muito interessante e nós vamos trabalhar nisso aqui. Inclusive, o relatório final do CENIPA traz uma colocação muito interessante sobre a proficiência dos pilotos. Aí a pergunta que eu faço: a instrução e a avaliação, no caso, o cheque prático, foram suficientes para comprovar a proficiência dos pilotos? Isso aqui, claro, repito, as perguntas que nós fazemos, ela abre uma porta para um caminho. Eu já estou aqui abrindo uma porta para avaliar a responsabilidade dos envolvidos. Inclusive, alguém me fez uma pergunta: professor Calazans, um instrutor ou até o checador, caso os pilotos não fossem proficientes, teriam responsabilidade? Eu falei, que pergunta, hein? É um dos tópicos, são vários, eu não vou aqui citar todos os tópicos, mas é um dos tópicos que nós vamos conversar. Culpas e responsabilidade. Professor Calazans, em acidente aeronáutico não se busca culpa e responsabilidade. Na visão da UACI, na visão da Chicago, da Convenção de Chicago, na visão do anexo 13, na visão da investigação técnica aeronáutica. Não é isso o nosso escopo. Na visão de perito aeronáutico e jurista, é o nosso escopo, é a nossa finalidade, é o nosso objetivo. Repito, é uma concepção diferente. Então, para isto, nós precisamos estabelecer o nexo causal. O nexo causal, pessoal, é a relação de causa e efeito. Quem foi culpado? Os pilotos, os controladores. Para a gente, qual o controlador? Só lembrar que a aeronave estava voando nas imediações do aeroporto de Guarulhos, mas na hora mesmo estava falando com o controlador que estava lá em Congonhas. Olha que embaraço é esse. Como é que a aeronave estava nas imediações de Guarulhos e falando com o controlador de Congonhas? E aí a gente precisa estabelecer jurisdição, quem controla onde, para estabelecer a relação de causa e efeito. Não deveria ele estar falando com o controlador de Guarulhos? Ou o controlador de Guarulhos transferiu para Congonhas? E aí, como que eu estabeleço a relação de causa e efeito? Quem deveria estar controlando? Quem deu causa ao resultado? O controlador de Congonhas ou o controlador de Guarulhos? Ou nenhum dos dois deu causa, foi o próprio piloto? O nexo causal, eu sempre deixo bem claro que a relação de causalidade entre conduta dos envolvidos e o resultado é essencial, pessoal, essencial. Tráfego aéreo, aqui é complicado, hein? Procedimento de pouso. A aeronave estava realizando um procedimento visual ou por instrumento? Esse aqui, para mim, é o ponto mais importante que eu não vi controladores comentando. A aeronave vem realizando seu pouso, um procedimento por instrumentos. Arremete inadvertidamente, sem autorização do controle, curva à esquerda. Aqui trabalhando somente com aproximação final e fazendo algumas perguntas, nós podemos estabelecer o nexo causal. Só um pouquinho. Cuidado. Você, pelo amor de Deus, abra a sua mente, abra a cachola.
você não é daqueles que estão afirmando que se a aeronave tivesse curvado à direita, não teria tido o acidente. Esta colocação é um equívoco, é uma falácia, para mim, a pior falácia desse acidente. A aeronave não deveria ter curvado nem à direita, nem à esquerda. Estava realizando um procedimento por instrumento, em caso de arremetida, subir em frente, proa de bom sucesso até 6.000 pés. Então, aqui, o imbróglio desse acidente está exatamente ao interpretar. E, para isto, eu preciso, de uma forma ampla e profunda, apreciar a regulamentação de tráfego aéreo. Aqui, repito, quem afirma que a aeronave deveria ter curvado à direita ao invés de ter curvado à esquerda, comete um equívoco que, dentro da concepção jurídica, nós não podemos aceitar. E vamos, nesse capítulo aqui, nesse episódio, desenvolver um raciocínio técnico muito, muito interessante. Fraseologia, a comunicação, depois que a aeronave foi para a esquerda, inadvertidamente, houve ali uma comunicação que eu posso garantir que não foi uma comunicação proficiente e trouxe ali confusões. E a gente vai ver se essa comunicação que foi feita por intermédio da fraseologia está dentro do nexo causal. Esse ponto aqui, esse tópico, é outro muito, muito interessante. Tá? Lei do aeronauta. Você sabia que a lei do aeronauta hoje, 2026, é outra. A época do acidente nós vamos avaliar. Mas vocês sabiam que o piloto, os dois, tinham ultrapassado a jornada de trabalho? E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: se eles ultrapassaram a jornada de trabalho, estariam fadigados, cansados? E essa fadiga e esse cansaço poderia ter trazido a eles uma desorientação espacial, uma vez que eles não cumpriram o procedimento previsto? Essa é a pergunta que nós fazemos. O que eu quero dizer é o seguinte: houve uma infração aqui, pronto, acabou. Eles voaram tantas horas a mais do que o máximo permitido. Cometeram uma infração administrativa perante a lei da aeronáutica, isso é fato. Eu quero saber se essa infração ela pode também estar relacionada com o nexo causal. Eita! Trabalhar com isso é muito importante. E o copiloto? Aí vou até trabalhar com... O copiloto era uma empresa de táxi aéreo. Para ter função a bordo, você tinha que ter um contrato de trabalho. E o copiloto não tinha. Aí eu vou fazer uma pergunta. O copiloto cometeu uma infração aí. Esta infração também estaria dentro do desenrolar dos desdobramentos do fato? A gente vai avaliar isso. Que mais, né? Essa infração poderia ser avaliada dentro do nexo causal? Nós vamos conversar sobre isso. Teria alguma relação da proficiência do piloto? Vamos conversar sobre isso. Regras de tráfego aéreo, então eu nem falei, né? Já falei muitas coisas aqui, nós vamos avaliar, não só, mas principalmente sobre o regulamento, mas tem muita coisa a ser avaliada dentro das regras de tráfego aéreo. Já falei, Torre Guarulhos, APP São Paulo. A aeronave estava nas imediações do aeroporto de Guarulhos, jurisdição da Torre Guarulhos, falando com o APP São Paulo. Aqui, para mim, está um ponto fortíssimo. Tá? E há uma coisa interessante, né? Houve aí um prejuízo. Uma aeronave, né, não essa aqui, um Learjet 25, foi destruída, então nós temos aí reparação civil na esfera da indenização moral, parente das vítimas, e material, perda do avião e assim por diante. Quem paga essa conta? Aí eu preciso saber quem deu causa. Então nós temos ali, a época do acidente, Guarulhos era operado pela Infraero. O APP São Paulo, DCEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo, e União. E mais um envolvido. Então, nós temos 3 envolvidos nesse acidente. Eu estou falando envolvidos, não estou falando responsável nem culpados. Temos a Infraero, temos a Madrid Táxi Aéreo, que é a táxi aéreo, e a União, por intermédio dos controladores ali, militares de Congonhas. Quem deve indenizar? O caminho, para mim, outro ponto importantíssimo, o caminho da indenização. Para eu estabelecer o caminho da indenização, quem deve pagar, e eu preciso estabelecer o nexo causal. E eu falo que esse aqui é um acidente muito interessante, que foi um imbróglio
eu conheço muitos acidentes nacionais e internacionais, dificilmente a gente consegue resolver esse problema. Inclusive, no início dos anos 2000, apareceu um advogado, e eu vou apresentar os seus argumentos no nosso curso. A estratégia dele foi até interessante. Na verdade, o objetivo, a finalidade foi interessante, mas a estratégia não foi interessante. O caminho percorrido, ele tinha um objetivo e tinha um destino, que era chegar nesse ponto, mas o caminho que ele foi não foi legal, tá? E perto de prescrever esse acidente, um perito me procurou para trabalhar nesse assunto. Eu falei, mas o perito, já está prescrevendo esse acidente em termos de indenização civil, porque eles percorreram um caminho, chegou no destino equivocado, a justiça entendeu que aquela pessoa que eles pontuaram não era o responsável, e aí não deu tempo mais de recorrer a quem de direito. Então, muito cuidado, que este caminho já houve perdas de direitos de indenização, porque o advogado, o perito envolvido, não traçou o caminho. Neste ponto, nós vamos trabalhar principalmente quem é especializado em direito aeronáutico, em acidentes aeronáuticos e perito. Para mim, esse ponto que nós vamos discutir é fenomenal, tá? Tripulação e passageiros. Pessoal, vamos lá. Esse aqui é outro ponto que nós vamos trabalhar. Qual era a relação de tripulação e passageiro? Nós sabemos que o grupo Mamonas Assassina era conhecido como um grupo irreverente. Essa era a pecha deles, dentro do âmbito musical e assim por diante. Mas na internet, na época do acidente, e ainda esses dias estava fuçando a internet, vou mostrar alguns vídeos no nosso comentário, que várias vezes houve membros da banda dentro da cabine. Houve várias vezes, e vocês podem, inclusive nas operações de pouso e decolagem. Eu vi um vídeo em que um membro da banda estava no assento direito, que é do copiloto, durante a decolagem. Nós sabemos que a decolagem e o pouso são duas manobras críticas. E ele estava sentado, não é dentro. Se estivesse dentro da cabine, já estaria errado. Mas ele não estava dentro da cabine, ele estava no assento do copiloto, no 2P. Aí eu quero saber se essas condutas podem ter afetado. E outra pergunta que nós vamos fazer, e nós temos condições de responder. No momento do acidente, havia membros da banda dentro da cabine? E fiz essa pergunta, eu vou mostrar no nosso curso como é que nós respondemos a esta pergunta. Tá? Então, você imagine, claro que os membros não estavam tocando, né? Mas imagine um membro da cabine, desculpa, da banda dentro da cabine na hora do voo, precisamente nas horas mais precisas, mais críticas que nós vemos, que é o pouso e a decolagem. É cabível isso? Pode isso, Arnaldo? Tá? Eu faço uma comparação. Em uma cirurgia de neurônios, ou uma cirurgia grave, é possível que pessoas estranhas à equipe de cirurgia possam estar presentes? Essa é a pergunta que nós fazemos. Esse é um ponto que nós não podemos considerar irrelevante. Repito, não é agora que eu vou afirmar se tinha ou não membros da banda ou outro passageiro dentro da cabine. Isso já foi, não há dúvidas que em outros voos isso acontecia. Mais uma vez, então isso aí, que isso acontecia é irrefutável. Agora a questão é avaliar se no momento do acidente tinha. E, repito, a gente vai até falar sobre um pouquinho de neurociência, porque a gente sabe que foco e atenção ela tem que estar afastada da distração. Eu vou até dar uma aula sobre neurociência, mostrando o estado de alerta ou consciência situacional do piloto e copiloto. E o que nós queremos saber é o seguinte: se havia tripulação, passageiros a bordo, tirou a concentração e ele esqueceu que deveria ter subido para 6.000 pés, ao invés de ter curvado à esquerda, eu quero saber se a presença do piloto, desculpa, de passageiro de outro membro, tirou o estado da situação com o estado de alerta, consciência situacional, a aviação chama de consciência situacional.
neurociência chama de estado de alerta, tá bom? A gente vai fazer isso aí. Aqui, então, nem se fala. Aqui, peraí. Aqui um capítulo especial, na verdade é mais de um episódio para os controladores. Eu tive acesso ao inquérito e eu vi ali as perguntas, depois do inquérito, foi remetido ao Ministério Público. Eu tive acesso às perguntas que o Ministério Público fez aos controladores. Gente, eu repito que esse aqui, em 1996, esse episódio agora está sendo gravado, documentário de 2026, 30 anos, mas eu falo que muitas coisas não foram aprendidas, e aqui eu falo o divisor de água. Não houve esse divisor de água. Poucos controladores sabem o que aconteceu. Essas perguntas feitas, lembrando que o Ministério Público fez um serviço extraordinário. O Ministério Público visitou a torre de. Na verdade, foi um casal, foram dois promotores, visitaram a torre de Guarulhos, fizeram um voo com Learjet 25, com arremetida em frente, com arremetida em esquerda. O trabalho que o Ministério Público fez aqui foi excelente. E o Ministério Público chegou a uma conclusão, guilty ou no guilty, que eu vou mostrar aqui. Os controladores foram ou não culpados. Gente, eu vou escolher seis, talvez, de 3 a 6 perguntas. As perguntas feitas pelo Ministério Público aos controladores de tráfego aéreo é uma coisa sensacional. Por quê? Comunidade aeronáutica está desprezando esse ponto aqui. Tá bom? Esse é o nosso escopo CSI da aviação. Ah, professor Calazans, os controladores foram responsáveis penalmente ou foram isentos? A responsabilidade ou a isenção é um dos pontos que nós vamos comentar aqui. 30 anos de Mamona Assassina. Antiga, hein, Calazans? Mais atual. Outro dia eu estava fazendo um comentário, um vídeo, sobre o maior acidente da história da aviação, que foi Tenerife, em 1977, 27 de março de 1977. E alguém comentou, pô, aquelas coisas antigas, hein? Eu falei, companheiro, coisa antiga. Coisa antiga. Tem coisa lá de 1977 que aconteceram lá em Tenerife que estão sendo reproduzidas no Brasil, principalmente a fraseologia. 1977, o acidente de Tenerife pode ser antigo, mas em certos aspectos é muito, muito atual. Ok? Para mais informações, eu faço um convite para que você pertença ao grupo do professor Calazans. Nesse grupo eu vou passar todas as informações sobre o nosso documentário. Vou deixar o link também, tá? Do acesso ao documentário. Lembrando, tá, que deixarei também os links do nosso curso de perito aeronáutico, assistência jurídica aos controladores. Eu acompanhei esse caso aqui, tá? Nessa época eu estava trabalhando em Congonhas e eu vi o desfecho contra os controladores. Em 1996, os controladores estavam totalmente despreparados para uma assistência jurídica. 30 anos se passaram, os controladores continuam desassistidos. Havendo um acidente aeronáutico, juridicamente falando, os controladores estão desassistidos. Para isso, o professor Calazans criou uma assistência jurídica, e vou deixar o link aqui também. O que falar e como falar pode representar absolvição ou a condenação. Claro, se você for membro da Academia Brasileira de Direito Aeronáutico, você vai ter acesso a vários documentários, mediante uma assinatura, e muitos cursos com descontos especiais e outros eventos. Tá bom? No nosso canal do YouTube, nós temos ali vários vídeos gratuitamente sobre esse episódio, claro, de uma forma bem simples, o nosso documentário amplo e profundo. Os 3 Cs: curtir, compartilhar e comentar. Claro, desde que você seja inscrito. Quer falar mais com o professor Calazans? Tem o calazans.daniel@gmail ou manda um zap, um áudio, telefone, o professor Calazans terá prazer em conversar contigo. A sua atitude define a sua altitude. Vou alto, estudo com o professor Calazans. Pessoal, esse documentário não tem nada a ver com aquilo que vocês já viram até hoje. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço, tudo de bom.